Estimados irmãos, como já foi dito no início, e a cada ano nós recordamos que na igreja nós temos o chamado ano litúrgico, que não acompanha necessariamente o ano civil. Portanto, o ano da igreja, o ano da liturgia, o ano litúrgico, que são o calendário das celebrações da igreja, ele inicia-se com o primeiro domingo do tempo do Advento, que são os 4 domingos que antecedem a celebração do Natal. Portanto, no próximo domingo estaremos iniciando um novo ano litúrgico, com um novo tempo, tempo do Advento, os 4 domingos que nós iremos celebrar, preparando-nos para a vinda do Senhor. Não só em vista da primeira vinda, que nós celebramos no Natal, mas também da segunda vinda, a vinda definitiva no final dos tempos. E o ano litúrgico então começa com o tempo do Advento e desenrola-se durante todo o ano com o tempo do Natal, depois com o tempo da Quaresma, com o tempo da Páscoa e o tempo comum, que é o maior tempo litúrgico, que são 34 domingos. Hoje, então, nós celebramos o encerramento do ano litúrgico com o tempo comum, encerrando também o tempo comum. Celebramos, então, o 34º domingo do tempo comum. E justamente no último domingo do tempo comum, o 34º domingo, a igreja, então, cede lugar a esta solenidade, que foi instituída pelo Papa Pio XI, justamente como uma solenidade a Cristo, reconhecendo-o como Rei, Senhor da história, Senhor do tempo e da história e de toda a eternidade. Por isso, Rei de toda a humanidade, Rei do mundo inteiro, Rei do universo. Para reafirmar a centralidade de Cristo, tanto na vida da igreja, na fé cristã, como no universo todo. Claro que quando essa festa foi instituída pelo Papa, lá por volta do ano 1925, o Papa instituiu esta festa justamente diante de um certo ceticismo que havia, ou seja, as pessoas já não mais reconheciam a Deus como centro de suas vidas. Parece que nós estamos voltando a esse tempo, né? E por isso o Papa coloca essa festa para reforçar, reafirmar, tanto para os católicos, também para o mundo inteiro, que o centro da vida cristã é Deus, é Cristo, pois Ele é Senhor do tempo, da história e de toda a eternidade. Mas ainda voltando à questão do ano litúrgico, para que fique bem claro, na igreja, prestem muita atenção nisso, guardem isso para vocês. Na igreja nós não comemoramos datas. As celebrações da igreja não são apenas para comemorar datas do passado, né? Como nós comemoramos o dia da independência, o dia da proclamação, né, do Brasil, o dia disto, o dia daquilo, o dia do nosso aniversário, que é o dia do nosso nascimento. Não, na igreja nós não comemoramos datas, mas na igreja nós celebramos o mistério de Cristo, que se atualiza no presente, no hoje da nossa vida. É muito mais do que uma comemoração de uma data, é a celebração do mistério da sua vida, que se dá no tempo, na história, na vida, em vista da eternidade. Portanto, não é apenas uma teoria isso que eu estou dizendo a vocês, não é apenas um conceito, é uma realidade. Por quê? Porque com a encarnação, Deus, que existia em condição divina, Ele se fez homem. Ele foi concebido no ventre puríssimo da Virgem Maria e se fez homem. Ao se fazer homem, Ele assumiu em tudo a humanidade, em tudo a nossa condição humana.
E o que é próprio da condição humana? Tudo aquilo que é próprio da nossa humanidade. Portanto, uma das realidades primordiais da humanidade é viver neste mundo, viver no tempo. Nós temos um tempo, nós somos humanos, nós somos homens e por isso vivemos na terra. E neste mundo nós vivemos no tempo, nós somos temporais. Portanto, existe um tempo para nascer, um tempo para viver e um tempo para morrer. Nós temos o dia para nascer e o dia para morrer, porque estamos no tempo e o tempo passa, né? Basta a gente olhar para o espelho que a gente vai ver que o tempo já passou bastante para alguns de nós, não é verdade? Por mais que as pessoas às vezes queiram até tentar disfarçar as marcas do tempo, né? Podem até disfarçar externamente as marcas do tempo, mas não poderão deixar de anular esse tempo que já viveram. É próprio da natureza humana, é próprio das criaturas. Tudo tem um tempo, como um fruto de uma árvore que cresce, amadurece, e se não for colhido, chega o tempo que ele cai, apodrece e é consumido pela terra. Assim também somos nós. Pois bem, ao assumir então a nossa humanidade, Cristo assumiu essa condição também do tempo. Ele também se tornou temporal. Ele também viveu entre nós. Ele também trouxe em si as marcas do tempo. Cristo também assumiu em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. Mas aqui está aquilo que nós estamos querendo dizer. Ele não deixou de ser Deus. Ele se fez homem, mas era Deus. Numa única pessoa, as duas naturezas. Portanto, ao assumir a humanidade, ele não perde a divindade. Ao fazer parte do tempo, ao entrar no tempo, ele não deixa de ser também eterno. Eterno quer dizer para além do tempo. Nós estamos vivendo no tempo, mas existe uma eternidade que é eterno, terno de tempo e eterno que é para além do tempo, que está acima do tempo. Portanto, ele não deixa de ser eterno, mas entra no tempo, se faz homem. E aqui que está a graça da encarnação. Ao se fazer homem, ele assume a nossa humanidade, mas nos torna participantes da sua divindade. Ele entra no tempo, ele se faz temporal, mas nos torna participantes da eternidade. Por quê? Porque agora a nossa humanidade está na eternidade. Portanto, nós vivemos aqui na terra por um tempo, mas nós cremos que um dia nós viveremos em eternidade, porque Cristo veio para que nós pudéssemos ir. Cristo desceu para que nós pudéssemos subir. Cristo se fez tempo para que nós pudéssemos nos fazer eternos. Ele abriu-nos as portas da eternidade. Voltando lá no início da nossa reflexão, como eu dizia, então vejam, na igreja, como que foi que eu disse? Nós não comemoramos datas. Na igreja nós celebramos o mistério de Cristo, que é eterno, mas que se dá no tempo. Portanto, na igreja nós celebramos ao longo do tempo os mistérios que são eternos. Portanto, nós não estamos aqui celebrando mais um domingo, nós não vamos nos preparar para celebrar o dia de Natal, o nascimento de Jesus, o dia que Jesus nasceu. Não, para nós não importa mais o dia que Jesus nasceu, para nós importa o nascimento de Cristo. Para nós importa que com o seu nascimento ele assumiu a nossa humanidade e nos tornou participantes da sua divindade. Portanto, nós celebramos o mistério da encarnação, o mistério do nascimento de nosso Senhor, que se dá hoje, no tempo, todos os dias. Por quê? Porque é um mistério que é eterno, mas que se dá no tempo. E por isso, através da igreja, que é um mistério do tempo, Jesus instituiu a igreja sobre a terra para que ela pudesse viver aqui no tempo.
A igreja existe como uma condição que se dá no tempo, mas um dia nós não mais teremos a igreja. Quando é que vai acabar a igreja? Quando Jesus voltar, definitivamente, no final dos tempos, quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim, o seu reino definitivo, que Ele vai instaurar sobre o céu e a terra, um só reino, um só rebanho, um só pastor, um só Senhor. E aí então sim cessará a missão da igreja, cessará a manifestação da igreja neste mundo. Mas enquanto Ele não vier, a igreja é o sinal, o sacramento da presença e da atuação do Senhor no tempo. Cristo continua agindo no tempo. Ele veio ao mundo, Ele se fez temporal, mas Ele voltou para junto do Pai, junto da eternidade, mas Ele continua santificando a humanidade no tempo através da sua igreja, para que por meio dela nós possamos alcançar o que é eterno. Portanto, na igreja nós não comemoramos datas, na igreja nós celebramos o mistério da eternidade que se deu no tempo e que se atualiza no tempo, se atualiza todos os dias, se atualiza a cada ano, se atualiza em todo instante, se atualiza em todo momento. Portanto, meus irmãos, um exemplo mais claro ainda, se nós pudéssemos exemplificar aquilo que eu estou querendo dizer, seria que, na verdade, na igreja, toda missa, toda celebração é Natal, é paixão, é morte, é ressurreição, é ascensão. Toda missa é a celebração do mistério de Cristo, mistério da nossa salvação. Portanto, em toda missa nós atualizamos esse único mistério, que é o mistério da vida de Cristo, de toda a sua vida, desde a sua encarnação até a sua ascensão. Então, o que nós vamos celebrar agora, dia 25 de dezembro, por ocasião do dia 25 de dezembro, nós vamos sim fazer a celebração, relembrando o Natal do Senhor, recordando esse Natal, mas nós não vamos apenas só fazer uma comemoração de uma data do passado, nós vamos celebrar um mistério que se atualiza no presente, um mistério que nos envolve hoje. Senão não teria sentido a gente vir à missa todo domingo, apenas para celebrar fatos do passado, apenas para comemorar datas do passado. Nem precisaríamos vir à missa todo domingo, viríamos só nas datas, né? Tem gente que é assim, né? Tem gente que só vem à igreja para celebrar as datas, vem no Natal, depois vem na Páscoa, às vezes nem na Páscoa, né? Vem na Sexta-feira Santa. Então ele vem nas datas que assim ele considera mais importante. Não, nós não vamos à igreja, à missa para comemorar datas. Nós vamos à igreja, nós vamos à missa a cada domingo, porque a cada domingo se atualiza todo o mistério de Cristo, todo o mistério da nossa salvação, que é a eternidade no tempo, no hoje da nossa existência. Por isso, olhando para as leituras de hoje, nós vemos exatamente isso, a reafirmação desta verdade de fé. Jesus é Senhor do tempo, da história. Ele é o alfa e o ômega, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Alfa e ômega. O que quer dizer alfa e ômega? São as duas letras do alfabeto grego. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última letra do alfabeto grego, para dizer: Jesus é o princípio e o fim, o começo e o fim, o início e o fim de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo começa nele, tudo parte dele, tudo termina nele, tudo converge para ele. Só assim a vida tem sentido. Senão, por mais que a gente viva alguns anos comemorando datas, mas depois a gente morre, acabou. Ou vocês ainda comemoram, por exemplo, a data do aniversário de quem já morreu? A gente lembra, né? A data do aniversário das pessoas que já morreram, mas a gente não comemora mais. Por quê? Porque não está mais no tempo, não vive mais entre nós. Na igreja nós não celebramos datas,
Na igreja nós celebramos o mistério de Cristo, e esse mistério se atualiza a cada domingo, porque um dia nós viveremos o domingo em eternidade. O que nós celebramos aqui todo domingo, nós viveremos por toda a eternidade. Portanto, Deus nos concede, por meio da sua igreja, sacramento, sinal da sua presença no tempo, no mundo. Na igreja nós atualizamos esse mistério, e por isso nós celebramos hoje a nossa salvação. Nós celebramos hoje aquilo que nós viveremos em eternidade. Vejam que bonito isso. Nós já celebramos no tempo o que nós viveremos por toda a eternidade. Só por meio da igreja nós podemos fazer isso. Celebrar no tempo, celebrar hoje, neste domingo, dia 24 de novembro, nós podemos celebrar hoje, neste dia 24 de novembro, neste tempo, a eternidade definitiva e feliz no céu que um dia nós viveremos. É o mistério de Cristo na nossa vida. Por isso é importante celebrar, né? E assim eu encerro a nossa reflexão no que eu dizia lá no começo. Então, o que é o ano litúrgico da igreja? Na verdade, a igreja celebra então ao longo do tempo esses mistérios de Cristo, mas que se atualizam em cada celebração e ao longo de todo o ano nas celebrações, de modo mais específico, né? Então temos o tempo, e por isso se chama tempo. Por quê? Porque nós vivemos aquele mistério hoje. Então, tempo do advento, nós vivemos durante 4 semanas essa realidade da vinda de Cristo, que vem ao nosso encontro a cada dia, na Eucaristia, na palavra, e que um dia virá definitivamente, como veio a primeira vez. Depois nós vamos celebrar o tempo do Natal, que não é só o dia de Natal. Na igreja nós celebramos o tempo do Natal, que começa na noite do dia 24 e termina só lá no batismo de Jesus. Nós vamos celebrar ao longo daquele tempo esse mistério da encarnação. Depois nós vamos celebrar o tempo comum, primeira parte do tempo comum, os primeiros domingos após o batismo. Depois nós vamos celebrar o tempo da quaresma, 40 dias nesse tempo que nós viveremos a conversão, a transformação da nossa vida, a conversão como também sinal da nossa transformação no tempo, em vista da eternidade. Depois viveremos o tempo da Páscoa, os 50 dias da Páscoa. Depois a ascensão, depois o Pentecostes, e depois o tempo comum, que é o maior tempo, que são 34 domingos. Tudo isso para dizer, meus irmãos, que aquilo que nós vamos celebrar ao longo de todo o tempo litúrgico, nós celebramos em cada celebração da liturgia. Só é possível isso porque o que nós celebramos aqui na terra não é apenas uma encenação, não é apenas encenar fatos do passado, mas é celebrar no presente o mistério de Cristo que se dá no hoje da nossa vida, mas que se deu no passado porque Ele entrou no tempo. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu entre nós, Ele ressuscitou, mas tudo que se deu no tempo se atualiza hoje, no presente, que é a eternidade. Portanto, ao celebrarmos hoje a festa de Cristo Rei, Senhor do tempo e da eternidade, Senhor da vida e da história, que nós possamos reafirmar a nossa fé no Cristo e a partir desta fé centrada nele, nós possamos celebrar hoje, agora, neste tempo, neste dia, neste domingo, possamos celebrar a eternidade, possamos celebrar aquilo que um dia nós viveremos em plenitude. A plenitude se dará para além do tempo. Ela já se dá agora no tempo, mas nós continuaremos vivendo a eternidade de forma plena, quando cessar para nós o nosso tempo, e aí então restará não mais o tempo, mas restará somente a eternidade feliz com Cristo no céu. Assim seja. Amém.